Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Eu agradeço a oportunidade, o convite da casa para estar aqui novamente. Gente, nós vamos falar hoje sobre planejamento reencarnatório. Mas para falar disso, vamos falar um pouquinho antes sobre reencarnação. Quando reencarnamos, o que é isso? Reencarnar é entrar em um novo corpo. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos todos espíritos que habitam, no caso do presente, nós que estamos aqui, um corpo físico. Então o que a gente tem que entender bem é a diferença. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E este corpo físico, ele com o tempo, ele vai se desgastar. Nós vamos deixá-lo, ele vai se deteriorar, como a gente diz assim, vai voltar à natureza, se reintegrar à natureza. Então quem morre é este corpo. Nós, seres espirituais que somos, continuaremos a viver. Com todas as nossas qualidades que temos, levaremos conosco aquilo que nos fizemos até então. Todo o conhecimento que temos, todos os nossos sentimentos, as nossas lembranças, todas as nossas virtudes nos acompanharão. Mas tenhamos certeza também de que aqueles defeitos nossos, aquilo que nos falta ainda corrigir, os nossos vícios, também irão conosco. As coisas materiais, essas não são nossas, ficarão aqui. Como eu falei antes, até o próprio corpo. E nós continuaremos a existir, tal qual somos, no plano espiritual, vivendo sem esse corpo denso, pesado. Ainda teremos um corpo de matéria fluídica, mas, como eu disse antes, vivendo da mesma maneira, com os mesmos valores, com os mesmos entendimentos. Gente, nós somos todos espíritos criados por Deus. Somos todos espíritos milenares. Desde que fomos criados há muito tempo, viemos encarnando, desencarnando e tornando a fazer isso, aprendendo um pouco a cada experiência que temos da encarnação. Certamente que depois desta continuaremos a fazer o mesmo, por isso estamos caminhando em direção ao mais alto, a fim de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da perfeição. Isso a gente faz esse aprendizado tanto aqui como no mundo espiritual, no plano espiritual. Mas quando estamos aqui, nós aprendemos mais rapidamente. É aqui que nós somos submetidos à prova para ver se na prática isso aí realmente funciona. Tá? Mas assim, para que a gente encarna então? A gente encarna para cumprir uma lei divina, que é a lei do progresso. Todos nós precisamos progredir, todos nós iremos progredir, chegaremos a ser espíritos superiores. Agora, como é que isso vai se dar? Vai depender muito de nós.
de como nós vamos trabalhar isso. Porque nós temos a nossa liberdade de agir, de fazer o que programamos ou não. Então, para que a gente renasça, aqui quando estamos lá no plano espiritual, nós fizemos então um planejamento. Porque, veja bem, planejar é necessário. Nós planejamos as nossas coisas, a nossa vida diária aqui quando estamos encarnados. Por exemplo, nós planejamos como é que vamos usar nossos recursos financeiros. Eu tenho que pagar minhas contas. E normalmente temos recursos limitados. Se eu não organizar isso razoavelmente, o mês não chegou no fim e acabaram os recursos. Então a gente precisa planejar. Nós planejamos também nossa vida profissional. Vamos estudar, nos qualificar, porque queremos uma colocação melhor. Isso é absolutamente normal, natural. A gente planeja até as férias, ou pelo menos deveria, né? Para aproveitar melhor os momentos de descanso. Então, gente, Deus, infinitamente mais sábio do que nós, certamente não nos mandaria para cá sem o planejamento, tá? Gente, mas e como é que se define isso? Essa questão de planejar. Quem define? Quem escolhe? Quem determina como será? Porque se a gente observar bem o nosso dia a dia, as pessoas que renascem, nós vamos ver que nem todos nascem na mesma condição. Uns renascem com seu corpo, a maioria, com seu corpo perfeito, são saudáveis, nascem em famílias bem estruturadas. Já outros nascem com problemas físicos, com problemas mentais, às vezes encarnam em famílias desajustadas, outras sequer têm uma família, são órfãos desde que nasceram. Então, o porquê disso aí? Por que essas coisas acontecem assim? Então, é isso que nós vamos procurar falar hoje, ter uma conversa. Gente, então eu fui me socorrer lá no Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita. E lá na questão 258, se faz uma pergunta aos espíritos superiores. Quando na erraticidade, quer dizer, quando fora do corpo físico, no plano espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Quer saber se a gente sabe como é que vai ser aqui? E os espíritos de luz respondem: ele próprio escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele próprio, o próprio espírito que está se preparando para voltar, escolhe o gênero de prova. Quer dizer, essa prova não será nos detalhes, mas o tipo de prova. Aproximadamente, ele sabe o que vai passar. Tem a participação dele nisso aí. Então tá. Se é o espírito mesmo que escolhe, e vamos nos imaginar todos nós lá na espiritualidade, nos preparando para voltar para cá, para a presente encarnação. Aí a gente começa a pensar: bom, fui eu que escolhi, né? Como é que está a minha vida? Está boa? Não está boa? Está difícil? Então, o que nós planejamos para a nossa encarnação? Gente, se sou eu mesmo que escolho, o que eu planejo? Eu posso achar assim: poxa, minha vida está difícil.
Se eu tiver que fazer de novo, ou se eu tivesse sabendo, talvez eu escolhesse outra coisa. Então a pergunta é: por que eu não escolho uma vida plena de gozos, de riquezas, de facilidades, um corpo saudável, escultural? Olha aí, ó. Nascer rico, bonito, famoso, morar numa bela mansão, poder fazer muitas festas em boas companhias, em belas companhias, regada a muita bebida. Ou então assim, ó, poder desfrutar de lazer constante, né? Quem sabe se até durante a semana. Então, gente, a minha vida não é assim, né? Não sei se alguém é. O que será que acontece que a maioria não faz isso? Será que quando a gente vai lá para a espiritualidade, a gente fica meio perturbado, meio, que vem para cá e as coisas não são assim tão boas? Então é sobre isso, mais ou menos, que a gente vai procurar tratar agora. Então vamos seguir aqui. Tem um livro chamado Missionários da Luz. Lá no capítulo 12, Preparação de Experiências. O autor desse livro, o autor espiritual, é André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. André Luiz é um espírito que, quando voltou para a pátria espiritual, começou de lá a mandar notícia como é que é este mundo lá, depois da morte do corpo físico. Ele escreveu uma quantidade grande de livros. O mais conhecido deles é O Nosso Lar, que até já virou filme. Esse aqui é o terceiro livro da coleção. E ele fala bastante disso que nós estamos tratando hoje, de reencarnação. André Luiz, num certo momento, ele procurou saber mais sobre a reencarnação. Então, na colônia espiritual aonde ele residia, ele foi levado ao Ministério da Reencarnação, lá na colônia espiritual. Então, coisa importante, o ministério, né? E olha que lá tem poucos, não é que nem no Brasil que tem quase 40, tá? Pois lá no Ministério da Reencarnação tem um departamento chamado Planejamento Reencarnatório. Então lá André Luiz aprendeu muitas coisas. E tem uma parte do livro que ele conta um fato lá que eu acho importante. Ele conta que estava lá e ele se deparou com um modelo de corpo humano em tamanho natural e com uma riqueza enorme de detalhes. E ele ficou ali admirando, porque era um corpo belo, perfeito e com aqueles detalhes anatômicos que chamaram muito a atenção. Ele estava ali admirando, até porque ele, que tinha sido médico na última encarnação, conhece bem a anatomia. Foi quando ali chegou um espírito que se preparava para reencarnar. E aí procurou saber do seu modelo. E ouviu daqueles que trabalham lá que ele poderia procurá-lo no dia seguinte. E que já tinha olhado, não sei se é o rascunho, o esboço desse corpo, desse mapa do corpo humano. E aproveita e diz assim: meus parabéns por haver aceito a sugestão dos seus orientadores para retornar com aquele defeito em uma das pernas. Eu sei que isso será para você de grandes preocupações, transtornos
principalmente no início da encarnação, mas certamente que vai lhe ser de grande utilidade. E ele responde que sim, um tanto assim, conformado. Sei que preciso me precaver contra certas fraquezas de minha natureza inferior. E a perna doente me será uma preocupação constante e será bastante útil isso. Ser-me-á um antídoto contra a vaidade. Então vejamos, ele estava preparando essa reencarnação. Poderia voltar num corpo físico perfeito, mas atendendo a orientação dos seus mestres lá, daqueles que trabalham com isso, aceita a sugestão de voltar com o defeito na perna. Porque ele compreende que ele precisa corrigir um mal maior, que é o mal moral, no caso a vaidade. Gente, a nossa passagem aqui é temporária. Nós não somos daqui, nós somos espíritos. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. A nossa passagem aqui, comparado com a imortalidade, é breve. E aí a gente começa a entender que esse problema físico dele é só nessa encarnação. Se isso ajudar ele a combater, no caso dele, a vaidade, ótimo, terá conseguido progredir. Então, no caso dele, a gente pode dizer, ele não vai nascer com um corpo defeituoso. Aquele é o corpo adequado para a experiência que ele está se propondo. Corrigir a vaidade. Então a gente pode dizer assim, a gente sempre nasce com o corpo adequado para nossas experiências. Tá? Vamos seguir. Mais adiante, na questão 262A, também se faz uma pergunta lá para os espíritos de luz. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Quer dizer, ele sempre pode escolher, ou pode não ser bem assim. Aqui quando ele fala em expiação, isso é uma palavra que aparece muito. É quando a gente tem alguma coisa para restaurar, para recuperar, para reparar de encarnações anteriores. E a resposta dos espíritos superiores diz: Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Vamos traduzir isso aqui assim, ó. A gente tem a liberdade, como a gente viu lá na pergunta anterior. Mas, gente, se nós temos faltas, se nós temos coisas para nos ajustar, vai chegar uma hora que a gente vai ter que contemplar isso na nossa encarnação. E se o espírito não compreende isso, ou tem má vontade com relação a isso, tipo assim, fica protelando uma encarnação, 2 encarnações e tal, vai levando, chega uma hora que
aqueles que são responsáveis lá por esse departamento, olha, está na hora de tu resolver isso aqui. Faz com que o reencarnante venha mesmo contra a sua vontade. Ele pode estar tendo uma vontade ou não estar compreendendo. É o que a gente faz com as crianças, com os filhos. Um pai não faz tudo o que o filho quer, só porque ele quer. O pai faz o melhor para seus filhos. Deus não seria diferente, né, gente? Então acaba muitas vezes impondo alguma coisa que, se pudesse, a gente não experienciaria nisso. Vamos seguir. Gente, o tipo de prova que eu tenho que escolher. Eu tenho uma certa liberdade. Se eu ainda tenho expiações, faltas, que eu preciso recapitular, acertar contas, eu vou ter, em um determinado momento, como eu falei antes, incluir na minha encarnação. Se eu já não tenho mais, então maior é a minha liberdade. Eu escolho mais livremente aquilo que eu julgo importante para eu evoluir, para cada um de nós evoluirmos. E quando a gente escolhe o tipo de prova, a gente vem assim, ó, eu vou voltar, mas assim, estou convicto que vou acertar, que vou cumprir integralmente tudo o que está programado. Desta vez vai dar tudo certo. E a gente vem para cá e a gente acaba não lembrando, esquecendo, é atraído por outras coisas, muitas vezes, né? Mas então, aonde que nós vamos encarnar? Em que local? Em que país? Em que cidade? Em que família? Porque veja bem, há espíritos que reencarnam lá no Haiti ou na Somália, países extremamente pobres, em conflitos. Já outros vão encarnar na Alemanha, no Reino Unido, países que estão mais organizados, mais adiantados. Há de ter uma razão para isso, né? Outra coisa, quais os principais objetivos da minha encarnação? Que vícios eu preciso corrigir? Com quem eu preciso me reconciliar? Quem eu preciso perdoar? Eu poderia incluir quem precisa me perdoar também. Gente, aqui, ó, voltando a falar do livro Missionários da Luz, que eu citei antes. Lá tem uma história de uma reencarnação. É de um espírito chamado Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo estava se mostrando difícil de se efetivar. Estava programada, mas as coisas estavam difíceis. E aí uma grande equipe de espíritos experimentados foram auxiliar nessa encarnação. Entre eles, o André Luiz, que nos descreve o fato. O que estava acontecendo lá? Existia a aproximação de Sigismundo com a família onde ele ia reencarnar. Bom, aí eu tenho que dar uma pequena explicação aqui. Quando nós vamos reencarnar, nós, quando estamos na espiritualidade, as coisas não acontecem assim de sopetão. Não acontece, tem uma mulher grávida lá, vai lá e o Carlos encarna ela. Assume aquele corpo. Não, gente. Quando nós vamos reencarnar, já definido aonde será,
Antes mesmo da concepção, o espírito se aproxima daquele ambiente, daquelas pessoas onde vai renascer. Ele começa a fazer uma harmonização com aquele ambiente. De tal sorte que quando houver a concepção, ele já está ali, prontinho, harmonizado para se integrar àquela mulher, àquele ambiente, àquela família. E o que estava ocorrendo com Sigismundo? Ele estava fazendo essa aproximação e o seu futuro pai, quando adormecido, que quando nós adormecemos, nós deixamos parcialmente o corpo físico e somos quase como um espírito desencarnado. Continuamos ligados ao corpo, é verdade. E aí o seu futuro pai encontrava com Sigismundo e entrava em pânico. Acordava no maior pesadelo e dizia que estava sendo perseguido e que aquele ser que ele via queria assassiná-lo. Bom, então lá foi aquela equipe espiritual experimentada a tentar resolver esse problema. Gente, Sigismundo ia encarnar numa família, pai, mãe e um filho pequeno. O que estava acontecendo é que o futuro pai, no passado, em outra encarnação passada, tinha sido assassinado por Sigismundo. Eles disputaram o amor de uma mulher e Sigismundo acabou assassinando ele. Então, a mulher é aquela que agora será sua mãe. Gente, tudo isso foi acertado lá na espiritualidade há bastante tempo. Mas como a gente vem para cá, a gente esquece muita coisa, se envolve com outras coisas e acaba nesse caso aí ele levando um medo enorme, se recusando a aceitar aquilo que ele já havia prometido. E ali está Sigismundo implorando para ser aceito, para ter a oportunidade de ser perdoado. Isto era determinante para ele, ser aceito. E nada melhor do que uma criança numa casa, aquele bebezinho bonitinho, cheirosinho, um amor com os pais. Às vezes está ali alguém que já tivemos grandes diferenças. Então, gente, dentro do lar das famílias não estão só espíritos amigos, harmônicos. Encontramos dentro dos nossos lares, muitas vezes, espíritos que já tiveram grandes desavenças. Mas é uma grande oportunidade de reconciliação, de perdão. E a gente tem que ver também que isto dá bastante trabalho para ser construído. Este caso aconteceu numa encarnação passada, não lembro quantas, e agora está se promovendo esse acerto, esse reajuste, quer dizer, essa oportunidade para isso. 2 dos espíritos renasceram, cresceram, se reencontraram, formaram uma família, eles já têm um filho. E agora então chega aquele outro filho para se harmonizar, para ser perdoado e perdoar. Envolve muitos amigos espirituais, muitos trabalhadores lá do departamento de planejamento. Enfim, importante a gente entender isso, que no lar não é só espíritos amigos que estão. Vamos continuar. Eu posso pensar assim, mas a minha vida está complicada. Será que fui eu mesmo que escolhi isso?
Gente, eu estou com problemas financeiros, o dinheiro é curto, as contas chegam ligeiro. Ou então eu tenho problema lá de saúde com meu filho, com outro familiar. Ou o que acontece com algum outro. Eu tenho lá em casa aquele espírito, aquele familiar difícil. Haja paciência. E às vezes a gente fica pedindo a Deus, né? Dá uma mão aí, me livra dele. Gente, será que isso não está eu não estou afirmando que está, mas será que isso não está lá na nossa programação espiritual, no nosso planejamento? Será que eu não cheguei à conclusão de que preciso desenvolver a paciência? E roguei a Deus essa oportunidade, e aí Deus me atendeu e oportunizou ter alguém para eu exercitar a paciência, um instrumento para isso. Então, gente, seja qual for o problema que estamos enfrentando, o quanto a vida está complicada, uma coisa é certa, nós podemos considerar que nós estamos em plena atividade para o qual nos propomos. Porque afinal de contas, não saímos lá da espiritualidade e viemos para cá, ganhamos um corpo e todo esse planejamento para passear aqui. Não somos turistas. Agora, ao mesmo tempo, se a vida está muito difícil, vamos pensar um pouquinho. Será que tudo isso está no planejamento reencarnatório? Porque nós temos o livre-arbítrio para fazer as coisas ou para não fazer. Será que alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa que eu deixei de fazer não está me causando algum problema? Ou agravando alguma dificuldade? Então, assim, a gente pode estar aumentando isso, porque às vezes os problemas nossos são desta encarnação, nem tudo é do planejamento, tá? Mas, gente, a vida não é só problema. Às vezes a gente tem umas folgas aí, a vida fica mais leve. Vamos ver assim, vida tranquila. Na maioria de nós, em certos momentos, a vida está mais tranquila, mais leve. Quer ver uma coisa? Normalmente, quando somos crianças, ou quando somos bem jovens, a vida é mais leve, é mais tranquila. Esse é o momento que nós estamos nos preparando para a vida, adquirindo conhecimentos, nos apoderando de conhecimentos, nos tornando capazes, nos empoderando para enfrentar as dificuldades que virão mais tarde, umas após as outras. Porque é para isso que existe a reencarnação, para a gente enfrentar os problemas e vencê-los. Então, nesses casos, quando a vida está um pouco mais tranquila, nós estamos nos preparando para os desafios. Mas veja bem, isso não ocorre normalmente só quando somos crianças ou adolescentes. Às vezes a vida dá uma aliviada, mesmo na fase adulta, parece que as coisas entram nos eixos. E aí, normalmente, poxa, a vida está mais leve, a gente dá uma relaxada. A gente aproveita para curtir um pouco a vida, para fazer umas festas, para comemorar. Não que isso tenha qualquer coisa de errado, mas às vezes a gente se distrai muito com isso, esquece um pouco a vida espiritual.
E aí a vida volta a ficar complicada. Gente, quando a vida volta a ficar complicada, opa, aí a gente lembra de Deus de novo, volta a orar, volta a conectar com o mais alto. Gente, conexão com o mais alto é importante para nós, porque a gente sempre tem que lembrar aquilo que eu falei antes: nós não somos daqui, nós estamos aqui no mundo. A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Tudo que nós fizemos aqui, faremos aqui, terão reflexos, principalmente lá na espiritualidade, tá? Então essa conexão, ela se faz necessária. Então, gente, se possível, vamos aproveitar também esses momentos assim de uma vida mais leve. Vamos adquirir conhecimentos, vamos continuar conectado com Deus. Eu dou uma sugestão, antes foi falado, os grupos de estudos, é isso? Na casa, em abril, mês que vem. Então, uma sugestão: conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, com base, com organização, com método. E vai ser uma maneira de nós estarmos nos preparando para os desafios que eles virão, com certeza, para todos nós. Gente, eu quero contar mais uma historinha para nós aqui, que eu acho que ilustra esse caso. A história de um homem muito bom. O nome dele, Saturnino Pereira. Eu acho que alguns já ouviram, né? Mas Saturnino era uma pessoa muito boa. Um homem francamente dos melhores. Amoroso, dedicado à família, companheiro dos humildes, caridoso. Onde houvesse um problema, lá estava ele pronto a auxiliar. Ele, quando chegava, era tipo daquela pessoa que, onde chega, parece que afasta as sombras. Está sempre iluminado. E por isso mesmo, quando ele foi visto com a mão sangrando, porque sofreu um acidente na máquina em que trabalhava, em uma tecelagem, todos correram a acudi-lo. Ficaram lá rasgando peças de tecidos, envolvendo aquela mão para que o sangramento parasse. Foi aquele corre-corre. Todos, mas o Saturnino, logo ele, que ajuda tantos, sofrendo um acidente desses. O chefe da indústria botou no seu próprio carro, levou para um hospital, o melhor que ele pôde, e lá ele foi atendido. Depois do atendimento, veio lá o cirurgião, todo contente, dizer: Saturnino teve apenas, apesar da gravidade do problema, teve apenas um dedo, perdeu apenas um dedo, o dedo polegar. Todo o braço dele está traumatizado, mas ele, em breve tempo, vai reconstituir. Enfaixou, terminou o procedimento e liberou Saturnino. Mas enquanto isso acontecia, alguns comentários, algumas considerações. Alguns perguntavam: por que um acidente desses logo com Saturnino? Um homem tão bom.
A própria esposa se questionava sobre isso. Tenho visto tantos criminosos escaparem ilesos de acidentes, até de acidentes aéreos. E isso vai acontecer justamente com Saturnino, que nos ajuda tanto. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião? Que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita, é convicto, leva a sério o seu ideal, vive para os outros, na caridade, é um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Perguntava um outro colega materialista. E aí à tarde, quando voltou Saturnino, agradeceu a todos a solidariedade. Lá estava ele pálido, de poia no braço, respeitoso, agradeceu a todos então, agradeceu a Deus, mas Saturnino estava muito triste. Bem, quando foi à noite, como era de costume, Saturnino, em companhia da esposa, foi à casa, ao templo espírita que frequentava. Lá tinha uma sessão, era uma sessão íntima, apenas 10 trabalhadores da casa. Uma sessão íntima porque não era uma sessão pública como nós temos aqui agora. Era uma sessão onde trabalhadores da casa, convidados pela direção, se reúnem para atender espíritos sofredores. E precisa ter um certo conhecimento da doutrina espírita para isso. Então lá compareceu Saturnino, sentou-se como de costume em sua cadeira, ficou em prece, que é a parte que ele fazia. Os trabalhos se iniciaram normalmente, foram atendidos os espíritos que lá se dirigiram ou foram levados. Então, o trabalho mediúnico da casa. E já no final, chegando ao final dos trabalhos, um benfeitor espiritual, dirigente da equipe espiritual, se dirigiu bondoso a Saturnino. E aí, eu vou ser fiel ao texto aqui, tá? Ele disse assim: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos seus filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia todas as vezes que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terreno, programou a excursão presente, excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Gente, o próprio Saturnino programou esse acidente. Depois continuou o benfeitor espiritual. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, exceto o dia porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, por muito tempo.
Gente, ele havia causado o acidente no seu empregado, doente, que não lhe podia obedecer. E ele, um tempo depois, desencarnou, e na espiritualidade, já sem o corpo físico, ele via aquele caldo de cana misturado com sangue, os gritos, e sentia isso muito forte. Gente, dia e noite por longo tempo. Ele estava enlouquecendo. E numa situação dessa, a gente pede qualquer coisa para reparar, para se livrar desse problema. E foi o que ele fez. E aí continua o benfeitor espiritual. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só se pode avaliar em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Gente, Saturnino teve um desagravo. Quer dizer, ele era para perder todo o braço. Mas pelo tipo de procedimento, o tipo de vida que ele passou a exercer, pelo bem que vinha fazendo a todos os outros, e não porque ele era espírita, né? Que ele poderia fazer o bem sem ser, mas certamente que isso aqui ajuda e bastante, nos esclarece. Ele teve aliviada a sua pena que ele mesmo havia decretado no planejamento reencarnatório. Então veja bem, a nossa reencarnação, ela não é uma coisa fixa, determinada. Ela pode, como neste caso, ser abrandada às nossas provas. Mas com certeza, gente, conforme o nosso proceder, pelas coisas que a gente faz ou porque deixa de fazer, poderá ser agravada. Bom, no caso de Saturnino, ele, quando ouviu tudo isso, ele de cabeça baixa derramava grossas lágrimas, mas eram lágrimas de conforto, de apaziguamento, de alegria. Tanto que ele, mesmo com licença no trabalho, voltou no dia seguinte para a fábrica. E lá, quando ouviu-se, mas tu está de licença? Tu está doente? Ele respondeu, não, senhor, eu só fui acidentado. Para alguma coisa eu sirvo aqui. E entrou na fábrica com toda a alegria que lhe era costumeira e falou bem alto para que todos ouvissem. Graças a Deus. Então, que cada um de nós pensemos nisso, que podemos melhorar. Isso aqui está no texto O Merecimento, no livro A Vida Escreve, Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Tá? Gente, e para nós concluirmos, eu peço a cada um de nós, onde eu me incluo, que a gente reflita. Como é que está a nossa encarnação? Como é que nós estamos levando essa encarnação? Será que a gente está cumprindo o que veio programado? A gente pode até dizer, eu não sei, não lembro, a gente esquece. É verdade, a gente não lembra quando está assim, em vigília, acordado.
Mas nós, quando adormecemos, a gente vai ter contato com outros seres espirituais. E em muitas ocasiões, com aqueles que nos auxiliaram a montar este projeto, esse planejamento reencarnatório. E vão nos lembrar. A gente não lembra objetivamente, mas a gente é informado, advertido. Então, por isso a importância de nós nos mantermos conectados com a espiritualidade. Nós orarmos, nós ao dormir fazer uma prece, ao acordar também, para que essa conexão continue a existir, que não se interrompa. Porque como eu falei antes, e falei do caso do Saturnino, e eu falei caso do Sigismundo, que estava reencarnando, teve todo um trabalho enorme para montar aquela encarnação. Lá ficaram muitos espíritos torcendo por ele, e muitos estão torcendo por nós, para que dê tudo certo. E a gente não pode esquecer que vamos voltar para onde nós viemos, para a pátria espiritual. E quando nós chegarmos lá, gente, quando nós chegarmos lá, nós vamos reencontrar aqueles que nos ajudaram a planejar e ficaram torcendo por nós. Todos, ou pelo menos em parte, né? E aí? Se nós não cumprirmos, vamos decepcioná-los. E certamente que não é bom decepcionar os amigos, né? Aqueles que torcem por nós. Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência que tiveram me ouvir, e desejo a todos